Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade a esse estudo de redação aqui do módulo 18 sobre riscos e surpresas, as narrativas de aventuras. Vocês já observaram em aulas anteriores que nós falamos sobre as formas de narrativa de mistério. Em aulas anteriores falamos sobre também alguns elementos textuais que são propriamente das narrativas. E hoje nós vamos dar continuidade mais especificamente sobre as narrativas de aventura. Lá no livro Ângulo de vocês vão observar essas capas. Lembra que na aula anterior a gente trabalhou inclusive essa capa aqui do Stevenson? Pois é. Hoje nós vamos, além de ver essa capa, nós vamos também apreciar a capa aqui do Caça-Fantasmas, que é uma história de há muitos anos atrás. Hoje elas vêm completamente reformulada, com personagens novos, mas as duas histórias têm algo bastante em comum. As duas histórias tratam de aventura, exatamente. Alguns fatos, no caso do Caça-Fantasma, fatos sobrenaturais acontecem. Então, esses fatos sobrenaturais que fazem com que você, leitor, fique sempre apreensivo, que você, leitor, fique instigado a continuar a sua leitura. Sabe aquele livro que você começa a ler e você não consegue mais parar de ler, porque ele sempre te instiga a ler um pouco mais, você fica muito apreensivo e bastante focado no livro? Então, esse tipo de livro geralmente vai ser um livro de aventura, para você, é claro, que gosta de livro de aventura. Nesse mesmo módulo, nós vamos ver aqui quais são as principais características que acontecem dentro de um enredo de texto narrativo voltado para a aventura. Ou seja, aqui eu vou elencar para vocês algumas características propriamente ditas dessa característica do texto narrativo, tá bom? Desse gênero. Ele vai apresentar conflito, um problema que envolva as personagens e desperte a curiosidade e a atenção do leitor. Vai ter também uma complicação que agrave ou intensifique o conflito inicial ou crie novos conflitos. Também vai apresentar um clímax ou ponto culminante, momento em que os problemas vividos atingem seu grau máximo de tensão. Também vai apresentar o seu desfecho ou desenlace, ou seja, vai ser a solução para o conflito. O desfecho pode ser feliz, triste, engraçado, surpreendente, mas o importante é que tenha verossimilhança interna. Lembra qual é a diferença da verossimilhança interna para externa? Então, a verossimilhança interna é aquela onde as situações, personagens, acontecimentos, eles são sim possíveis, porém dentro daquela história. Não fora, aqui, na realidade que nós conhecemos. Porque se ele for semelhante à realidade que nós conhecemos, é chamada de verossimilhança externa. Na atividade que vocês vão desenvolver, eu quero que vocês percebam bem as características das imagens que eu vou colocar a partir de agora. Observem bem, qual é o cenário construído pelas imagens? Essa daqui, por exemplo, apresenta o quê? Um adulto com várias crianças fazendo um passeio pela floresta. Pode ser que isso acabe bem, mas também pode ser que um monstro gigantesco apareça nessa história. Então, use a sua imaginação e vamos produzir um texto bem bacana. Observem tudo que tem ao redor. É uma floresta simples, é uma floresta densa, é uma floresta pequena, uma floresta grande, porque tudo isso vai depender da sua imaginação a partir de agora. Olha só a imagem 2 que eu tenho aqui para vocês. Aqui na imagem 2, eu vou ter jacaré, eu vou ter onça e aqui um porco do mato. Todos esses animais, eles existem na nossa fauna. Então, aqui no Brasil, eu encontro jacaré, onça pintada e também porco do mato. Pode ser que aquela floresta onde estavam os meninos seja exatamente essa floresta habitada por esses animais aqui.
Olha só a imagem 3 que eu tenho. Imagem 3, olha só, um passeio pela floresta, amigos juntos caminhando, fazendo uma trilha. Imagem 4, uma corredeira. Aqui nós temos uma espécie de corredeira cheia de pedras, bastante dificultosa para atravessar, pode ter vários perigos aqui para fazer essa travessia. A imagem 5, um campo com várias árvores, até tenebrosa, por assim dizer, por causa da composição da imagem. E na imagem 6, eu vou ter crianças também em uma espécie de floresta, sentadas felizes. Mas olha só o que eu quero que vocês façam com essa atividade. Agora, utilize as informações dessa sequência de imagens para criar uma narrativa de aventura. Isso mesmo, você vai começar a produzir um texto baseando-se nessas imagens que nós acabamos de ver. Além de estar aqui no vídeo de hoje, ela também está no seu livro Ângulo. Acompanhe por lá para poder você conseguir executar corretamente a atividade proposta de hoje. O narrador pode ser em primeira ou em terceira pessoa. Lembra o foco narrativo, né? Primeira pessoa, quando eu participo da história, quando eu narro a história, quando o personagem é o próprio narrador de sua história. Ou em terceira pessoa, quando eu narro algo que está fora do meu foco narrativo, ou seja, eu falo sobre alguém. Nessa terceira pessoa, eu posso ter um narrador onisciente, que é aquele que sabe tudo, inclusive os pensamentos do personagem, ou eu posso ter um narrador observador, que vai ser aquele narrador que vai contar tudo que ele vê, mas ele não pode entrar na cabecinha lá dos personagens e saber o que eles estão pensando. E o enredo deve ser construído de acordo com as instruções a seguir. Vamos lá acompanhar passo a passo para que nós possamos executar corretamente essa atividade. Comece apresentando as personagens. Primeiro, quem são, onde estão e por que eles estão naquele lugar. Isso aqui está localizado na imagem 1. Atenção! Uma ou duas delas serão os heróis ou heroínas dessa aventura. Então, naquela primeira imagem, você já pode escolher seu personagem principal. Quem vai ser o herói dessa história toda, você pode dar nome a todos eles e aqui escolher quem é esse herói. Em seguida, narre o início do conflito. Nesse momento vai acontecer algo que pode perturbar a paz desses personagens. Ao fazê-lo, descreva o animal, lembra da imagem 2? O animal e conte com detalhes a reação das personagens. Invente à vontade, ou seja, solte sua imaginação. Você pode aqui criar diálogos. Outra, vá narrando os fatos de acordo com as sequências de imagens. Nós percorremos uma sequência de imagens e vocês vão narrar na mesma sequência. Elas o ajudarão a criar a complicação e o suspense. Já no desfecho, também deve ser adequado às imagens e principalmente ser coerente com os fatos anteriores. Porque se você começa falando sobre um determinado personagem que é o nosso herói, você tem que dizer que ele manteve esse herói até o final. Ao terminar, dê um título ao texto, isso é muito importante. Em seguida, revise o conteúdo e a linguagem. Outro detalhe, sempre que você escrever, tenha sempre ao seu lado um dicionário para te ajudar a encontrar palavras que você possa utilizar dentro do seu texto, até para você evitar repetições de algumas palavras corriqueiras, ok? Amores, essa é a nossa atividade de hoje, viu? Então, fique ligado na Agenda Edu, porque ela será cobrada, e nas redes sociais da escola também. Um beijo e até mais!